pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pinceladinha básica numa das nossas aulas para quarentena. E não sei se vocês já perceberam, eu cansei de gravar minha maravilhosa carinha nos vídeos e não fico muito à vontade com isso. A ideia é só mostrar mesmo a aula, tá? Então, vamos lá. Essa aula de agora é o Past Perfect Tense. O Past Perfect, ou Past Perfect, como queiram chamar, ele é um passado muito passado, tá? A gente usa o Past Perfect para se referir a um passado muito distante. É tipo uma ação que ela vem antes de outra que já está no passado, tá? Então, assim, usamos o Past Perfect para fazer referência a um passado muito distante, como uma ação que antecede outra já ocorrida. Sua estrutura é semelhante à do Present Perfect, lembra dele? Mas o verbo have vai no Simple Past. Por exemplo, ali a gente tem a primeira frase no Present Perfect, que é She has been too busy this week. Ela tem estado muito ocupada esta semana. É aquele negócio, a semana ainda está correndo, não acabou a semana, então ela continua ocupada. Ela tem estado ocupada, ela esteve ocupada a semana todinha, né? E a gente fala a ação que começou lá no passado e vem acontecendo até hoje. Ou não se sabe que hora que ela terminou. E a outra frase ali embaixo, a mesma frase, só que no Past Perfect. A única diferença é que o has, que era have na terceira pessoa, virou had, né? Passado simples do have para todas as pessoas, todos os sujeitos aí de todas as frases que vocês forem montar. É had, tá? Então fica assim: He said, aí eu já coloquei uma outra criatura no meio da frase, ó. He said she has been too busy last week. Ele disse que ela tinha estado muito ocupada semana passada. Então ela tinha estado. Por quê? Porque na hora que ela estava ocupada foi um tempo passado. E aí passou. Aí veio um cara e falou que ela estava ocupada. Entendeu? Então o cara falou. Mas antes do cara falar, a ação em questão já tinha acontecido, entendeu? Então ela é um passado do passado, é por isso que ela chama passado perfeito. Então ele disse que ela tinha estado muito ocupada semana passada. É só isso, tá? É o sujeito, o had e o verbo principal no particípio. Assim, na forma afirmativa, temos o sujeito, o had e o verbo principal no particípio. Acabei de falar isso, lembrando que os verbos no passado não são flexionados na conjugação. Por exemplo, ali o had, ele não vai mudar quando chegar no he, no she, no it, ele vai continuar sendo had tranquilão, tá? Então, qualquer outro verbo que vier depois, que eu coloquei ali de azul, aleatórios ali, eles vão estar no particípio, tá bom? Então, ali eu tenho I had gone to the supermarket. Eu tinha ido para o supermercado. You had taken my phone with you. Você tinha levado meu telefone com você. He had cleaned the house. Ele tinha limpado a casa. She had broken the window. Ela tinha quebrado a janela. It had been a long time ago. Tinha sido há muito tempo atrás. We had slept very well. Nós tínhamos dormido muito bem. You had drunk too much. Você tinha bebido demais. They had traveled together. Eles tinham viajado juntos. Tá? Aí todos os verbos que eu falei estão no particípio. Ido, levado, limpado, quebrado, sido, dormido, bebido, viajado, tudo isso daí é particípio, tá? Dá uma olhadinha na lista de verbos que vocês têm aí, procura na internet verbos
no passado e no particípio passado. Vocês vão usar muito agora no past perfect, no present perfect e em outros tipos de frase que podem surgir por aí. Vai por mim. A forma negativa, para a gente fazer frase negativa no past perfect, a gente coloca o not entre o had e o verbo principal. Esqueci de colorir o treco ali, mas coloca not no meio dos dois, tá? Por exemplo, he had not told me anything. Ele não tinha me contado nada. Só percebe um detalhezinho aí, que quando em inglês o not vem depois do had. Então ele tinha não me contado. E nós vamos fazer o contrário na tradução. Ele não primeiro, tinha depois me contado nada, tá? Só esse detalhe aí que dá uma leve alterada aí, mas tudo sob controle. Podemos abreviar o had e o not para escrever na forma contraída, e aí o had not vira hadn't. Eu vou pôr a mesma frase ali, ó. He hadn't told me anything. Não muda nada, a não ser que juntou duas palavrinhas numa coisa só para ficar mais prático para falar e para escrever, tá? A forma interrogativa. Para você fazer pergunta usando past perfect, você apenas inverte a ordem entre o sujeito e o had. Primeiro começa a frase com had, depois você vai para escrever o sujeito. E aí a frase que anteriormente era he had told me anything vai ficar had he told you anything? Ou had he told me anything? Você não pergunta para você sobre você pergunta para outra pessoa, sobre a outra pessoa. Então por isso eu mudei ali o objeto, né? O objeto do coisa ali é you, né? Então tá, ok. Had he told you anything? Ele tinha te contado alguma coisa? Tá? É isso. É básico, é simples. Usa a mesma estrutura do present perfect. Se você quiser, se você achar que deve conjugar alguns verbinhos aí, forma afirmativa, negativa, interrogativa, aí fica a seu critério. Seria bom para fixar, mas caso você tenha alguma dúvida, volta aí para trás no vídeo e assiste ele de novo. E assim, espero que eu tenha ajudado pelo menos em alguma coisa, e a gente se vê na próxima aula.